E falando em comunicador, o que a gente vai tratar aqui hoje é a comunicação e oratória, Sim, que é um dos nossos core business, né? Se não for o sim, principal, né? Uma das coisas que a gente mais gosta de fazer, né, Jorjão? sim. Jorjão, vamos lá. Diferença de comunicação e oratória. Vamos lá. O que é o quê? Cara, quando a gente fala em comunicação, a gente fala em algo muito amplo, né? Inclusive, essa é uma ótima pergunta. É muito ampla a comunicação porque ela envolve diversos aspectos. Ela envolve aquilo que é dito, aquilo que não é dito, a expressão verbal, a expressão não verbal. Também envolve a maneira que você se comunica pela sua roupa, pelo seu cheiro, pela maneira que você tem uma postura, gestos, expressões. Já a oratória ela é mais categórica, né? Ela tem um passo a passo a ser seguido, técnicas Uhum. para adquirir credibilidade, para adquirir autoridade, técnica para Exato. que as pessoas consigam de fato dar a atenção que o orador ou oradora precisam, né? Então a gente está falando de algo também muito próximo da retórica, né? De Certo. Aristóteles, voltamos lá na Grécia Antiga. Então a oratória ela é um conjunto de técnicas. Conjunto de E a técnicas. comunicação é algo muito mais amplo. Sim. É isso que eu enxergo a diferença dos dois. Sim, concordo Faz também. sentido pra Faz você? sentido. É. Porque se você analisar, nós, como seres humanos, e desde a nossa ancestralidade, a gente vem buscando querer ficar em grupo, Sim. certo? E como é que eles se comunicavam antes, né? Eles tentavam ficar junto a maior parte do tempo para sobreviver. Uhum. E ali eles precisavam arrumar algum jeito de se comunicar. Eu não faço ideia do que eles É. tentavam naquela época, mas de alguma forma eles tentavam. E eles perceberam de alguma forma que eles ficando junto, eles se comunicaram de certa forma para ficar junto para garantir a sobrevivência da espécie. Sim. Então hoje a gente percebe, né? Você acabou de falar em se vestir, a forma como você se veste. Você percebe que nós, e eu antes duvidava desse dado, que fala que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais anda. E é verdade. Uhum. É pura verdade. Porque você pode reparar, você se veste da mesma maneira que as 4 ou 5 pessoas que você mais anda. Sim. É comum isso. É muito comum, muito parecido. Você vai ouvir quase as mesmas músicas e você de repente vai ter quase os mesmos gostos parecidos. Que tudo isso também tem a ver com a comunicação. Sem dúvida. Não faz sentido? Sem dúvida. E a gente também, você acredita que a gente possa ser moldado sem querer? E mudando a nossa forma de se comunicar sem querer? Apenas por estar perto de outras pessoas? O que você acredita? Cara, é interessante essa pergunta aí. Ela é bastante, inclusive, filosófica, né? Ué, Mas filosófico. também a gente pode partir de uma análise antropológica, sociológica, ou juntar tudo isso numa assadeira, numa panela e dar o tempero nosso, que é o Uhum. que geralmente a gente faz, né? Né? Partindo dos níveis neurológicos de Robert Dilts, Gregory Bateson, né? Tô falando dos caras que um dos criadores da programação neurolinguística, década de 70, Sim. né? Nós temos o nível de identidade, o nível de crenças e valores, o nível de capacidades e habilidades, comportamentos e o ambiental, né? Certo. Então a gente pode vir do inconsciente trazendo, né, para essa parte mais comportamental, da maneira que a gente se comporta no ambiente, mas o contrário também acontece. O ambiente também molda, o apresentador molda o nosso comportamento, molda a maneira que a gente vai se comportar, que a gente vai se capacitar, que a gente vai crer e que daí você também acaba interagindo com a sua própria identidade. Então, sim, o ambiente acaba te influenciando e as pessoas que compõem esse ambiente também acabam te influenciando, né? Se a gente pega esse estúdio, por exemplo, aqui, que a gente veio gravar hoje, que no ano passado era bem diferente, né? Uhum. Lógico que mudaram diversos aspectos, iluminação, equipamentos, etc. A nossa forma de se comunicar já também mudou, Mudou também. né? Mudou. Nos impacta. Tem uma luz mais intimista aqui também, então já traz uma comunicação um pouco mais intimista, Já né? difere, né? Então a gente tende a sempre moldar o comportamento, se modelar nos comportamentos das pessoas que estão ao nosso redor. Faz todo sentido o que você falou, né? Que acho que é o Jim Rohn que falou sobre isso, né? Eu acredito que sim. E é muito interessante. Isso acontece nas empresas, isso acontece com os grupos sociais que nós fazemos parte ou Nossa, queremos fazer demais. parte, Demais. né? Se a gente pegar também adolescência. Cara, que período conturbado, né? É, né, bicho?
vocês acreditem ou não, mas eu e o Jorge já fomos adolescentes, né, Jorge? Já fomos adolescentes, já fomos adolescentes. E ali, obviamente que a gente tá falando de gerações, mas, de qualquer forma, nós passamos por fases conturbadas, onde a gente não sabia o que a gente ia fazer, quem éramos nós. Até é uma busca eterna, né, para saber quem somos nós, que de repente, sei lá, a gente pode entrar um pouquinho nesse assunto. Mas você percebe que o adolescente, quando ele já sai da parte infantil, ele já quer pertencer a algo. Sim. Ele quer pertencer a algum grupo, ele já quer se relacionar lá com o sexo oposto, ou até de repente com pessoas do mesmo sexo, não sei. Ele quer já buscar alguma coisa, e para isso ele vai ter que se comunicar, Jorjão. Sim. E aí que tá. Segundo um estudo da Universidade de Harvard, eu estava acompanhando esses dias aí, aproximadamente essa geração, que é a geração Millennium, ela já está vindo uma geração mais introvertida. Olha que interessante, ela está vindo mais introvertida e 1000% tecnológica. Então eles têm 1 milhão de amigos nas redes sociais, mas quando eles vão interagir com o mundo de verdade, tem um gap, tem uma questão muito profunda ali. E por mais que eles falem com a câmera, eu já vi até, cara, me fugiu um nome aqui, mas tem um influencer do YouTube que ele fala que ele se dá melhor com a câmera do que com as pessoas. Sério, cara? E olha só, essa questão do contato, tem um filme também, velho. Com Bruce Willis. Eu não lembro o nome do filme agora, mas o filme é mais ou menos assim. Tá no contexto ainda, tá, galera? O filme é mais ou menos assim. Eles estão numa parte do futuro, e no futuro, as pessoas usam robôs para sair pra rua. E esses robôs, eles podem ou não parecer com as pessoas de verdade. Então, de repente, tem uma pessoa que não gosta de si mesmo, daí pega um robô lá e o robô vive a vida dessa pessoa. Essa pessoa fica em casa, com uma inteligência lá, e eles vão vivendo, mas eles ficam em casa. E aconteceu alguma coisa no filme lá, que daí as pessoas precisaram voltar por elas mesmas, com o corpo físico. E elas tiveram um choque quando elas começaram a ir pra rua, a escutar buzina de carro. E... Tá fazendo sentido até aqui? E o que acontece? Se a pessoa fica muito no virtual, ela acaba não desenvolvendo habilidades no mundo real. E aí que essa pesquisa de Harvard tentou entender o porquê que essa galera estava assim. E eles descobriram que a facilidade que as pessoas têm de se conectar e de conversar e de não lidar com o próprio eu, né, com sua própria intracomunicação, era mais fácil. Então eles preferiam se relacionar, e hoje tem alguns relacionamentos virtuais, eles preferiam se relacionar por ali, nesse mundo da tecnologia, do que fisicamente, cara. Caramba. Só que ainda não tem um estudo que possa prever o que vai acontecer. Mas, de alguma forma, pode ser que mude até a própria natureza se continuar dessa forma. E o grande desafio para a geração, e falando da galera, né, do Brasil aqui, que também vive isso, de que forma, Jorjão, que você acredita que possa impactar negativamente o fato de um jovem não se relacionar de verdade? O que você acredita nisso? Dentro dessa questão da não interação com as pessoas do mundo físico real, né? Isso, Cara, eu acho que isso impacta muito. Muito, porque como até o próprio estudo disse, né? Essa falta de conexão real, física com as pessoas, fazem com que esses jovens acabem não desenvolvendo determinadas habilidades. E é muito importante determinadas habilidades, mas eu também vejo que desenvolve outras habilidades, né? Sim, outras habilidades, mas aquela do relacionamento em si, né? E a gente não pode se esquecer que o mundo, ele é físico, né, cara? É físico. Isso é muito interessante, porque igual eu vejo bastante o meu irmão, né? O meu irmão que está com 13 anos hoje, que é introvertido. Tem Um abraço, Heitor. Grande Heitor, um abraço para você. Tem uma característica introvertida. Sim. Fez um treinamento agora com a gente de inteligência emocional, fez oratória no ano passado. Sim. E foi se descobrindo, foi entendendo mais de como se conectar com pessoas. E eu vejo que, embora ele seja uma pessoa introvertida, ele descobriu um novo universo, né? Então é impressionante que, assim, o quanto esse dado que você trouxe de Harvard é verdadeiro e estava acontecendo dentro de casa. Caramba!
né? Dentro de casa. E, através dos treinamentos, o meu irmão viu uma nova possibilidade de interagir com pessoas. E aí ele acabou se destacando na escola dele, hoje com 13 anos, porque ele começou a procurar as pessoas para fazer amizades. Olha só. Olha que interessante, né? Meu, isso precisa de muita coragem. Muita Se coragem. você pegar um jovem, um adolescente introvertido, é muita coragem, velho. Muita coragem, Muita cara. coragem. E daí que ele fez um processo então de desenvolvimento e ele tinha umas tarefas para a semana para cumprir. E nessas tarefas ele tinha que fazer 2 ou 3 novas amizades por semana. Mas para isso ele ia pesquisar no YouTube como fazer amizades, como conquistar pessoas, como ser querido, ser benquisto. Então achei interessante, cara. Talvez a gente possa utilizar esse dado de Harvard, utilizar essa movimentação hoje dos millennials e brincar um pouquinho com essa história, sabe? Nós que trabalhamos com desenvolvimento pessoal, Total. né? Total. Mas com certeza isso impacta muito. Isso acaba denotando na minha visão que, assim, para quem trabalha com desenvolvimento pessoal, a gente vai ter um longo caminho de trabalho pela frente. Né? Bom, a gente tá aqui pra ajudar, né? Claro, Essa é a ideia. claro. E a ideia desse podcast também é ajudar, trazer algumas coisas aqui, Sim. né? João, uma das coisas que me fez sair da timidez, e você que está nos assistindo ou somente ouvindo, se você é tímido ou tímida, saiba que isso é uma porcaria. É terrível a timidez. Eu não recomendo pra ninguém. Então, se a pessoa se identifica tímido, primeira coisa é levantar a mãozinha e falar, eu sou tímido. Tá. Segunda coisa é mudar isso. Tem que mudar. Eu perdi muita oportunidade na vida pela timidez. Entendi. Porque eu sempre quis conversar, sempre quis sair, cantar, etc. A música me ajudou bastante. Tá. Me ajudou bastante. Porque pra um tímido subir num palco, por mais que eu não cantasse, eu só executava o instrumento, era terrível, porque eu ficava olhando pro instrumento. Eu não olhava para a plateia. Estão me olhando. E aí que tá. O que o tímido pensa, Jorjão? Eu, como um ex-tímido, estão me olhando. Não estão gostando de mim. Eu sou uma porcaria. E daí pra baixo. E a timidez, ela é altamente ligada, né? O timidez, que é do tímidos, que é do latim, quer dizer medo. Sabia disso? Não. Muito, muito legal isso. Lá pro latim, né? Que segundo aí os estudos de língua, basicamente tudo que veio aí tá no latim ou no grego, né? Sim. Tudo que é hoje, lógico que tem muitas outras questões aí, mas o nosso linguajar hoje, ele vem baseado no grego e no latim. E do latim é medo. Então tímido é igual medo. Caramba. E o medo, se a gente aprofundar mais, é uma insegurança. Olha que louco. Então se você começar a desconstruir, você vai falar, não faz sentido. Eu vou subir no palco para fazer alguma coisa, tá? Se você se preparou para aquilo, por que vão vaiar você? Não faz sentido. Podem não gostar, mas eu acredito que vaiar não vão. O tímido não vai pro palco, mas o tímido quer sair pra vida. O tímido vai pra uma entrevista de emprego. Primeira entrevista, Jorjão. Você lembra da sua primeira entrevista? Cara, minha primeira entrevista, eu lembro, foi pela Guardia Mirim com 11 anos de idade. 11 anos, nossa. 11 anos de idade, cara. Eu não lembro se foi bem uma... foi bem uma espécie de uma entrevista, porque na época a guardinha tinha lá os, entre aspas, aprendizes, os guardinhas mirins, e as empresas se conectavam com a Guardinha Mirim, que aí alocava a gente numa determinada empresa. Então, o primeiro trabalho meu foi como office boy, e eu lembro da primeira conversa que eu tive com um empregador, uma empregadora. Nossa, tremendo. Tremendo. Energia emocional zero, né? Zero, Aliás, imagina, 11 anos de idade, inteligência gente. emocional zero, nem sabe lidar. Não, mas e assim, em uma outra entrevista onde você já se encontrava adolescente, você lembra? ou já saindo da adolescência, indo já pra... Teve com 15 18 anos. anos. 15 anos. Tá, 15 anos é uma boa idade. Foi, Senai. Senai. Que eu fiz uma entrevista, na verdade eu concorri com cerca de 1.200 jovens para uma carta, né, na INA, no grupo chefe. Você pegava uma carta de indicação pra Isso, trabalhar. pra trabalhar. Aí você foi fazer uma entrevista com o chefe do lugar. Eu passei por diversas fases do processo seletivo, Certo, e daí uma determinada fase teve entrevista. certo. Foi com uma psicóloga, etc, né? Meu Deus. E daí, cara, é loucura aquele negócio, né? É um clima muito tenso, né, bicho? Demais.
que a gente fala, caramba, putz, vou ter que passar por isso mesmo, né? Uhum. E quando é dinâmica em grupo, que Meu Deus. você não sabe o que está sendo analisado, Cara, sabe como eu sofria quando falava assim, forme duplas? Meu Deus do céu. era horrível. Pra um né? time formar dupla, irmão, você não sabe. Não, é tenso. Porque você tem vergonha de olhar pro lado. Você vai olhar pra pessoa, a pessoa tá, tipo, cagando pra você. Tipo, tá assim, ó. Olha que loucura. Aí o tímido, ele se sente muito mal. Forma em dupla. Nossa, isso era tenso em dinâmica, velho. E aí você chegava pra entrevista, olhando pro chão, gaguejando ou não? Você Cara, desenrolava eu não até? sei, em algumas situações eu era extrovertido. Em outras situações eu era introvertido. Tinha uma oscilação muito Eu grande tinha de uma humor. oscilação. Depois eu descobri, depois de anos, que existe o termo ambivertido, É divertido. que navega pela extroversão e introversão. Né? Legal. Então, determinadas entrevistas que eu já passei na vida, eu achava que ia muito bem, nem todas eu passei. Normal. Em outras eu achava que eu era muito ruim Uhum. e acabava passando, né? Eu não sei, eu acho que a gente acabou descobrindo com o tempo, né, Ericão, treinando pessoas para se comunicar, que o que se passa dentro da cabeça da pessoa é completamente diferente com o que Meu ela está Deus. demonstrando, né? Total. Total. Bom, se bem que algumas já demonstram, né? Porque esquece de tudo, boca seca, não rende. Mas outras, a pessoa faz uma boa entrevista, mas por dentro ela tá totalmente destruída. Sim. Sai da entrevista sem energia nenhuma. Sim. Eu lembro de uma entrevista que eu fiz. Acho que eu tinha. Acho que 18 para 19 anos. Né? Tímido ainda, bem tímido. E a entrevistadora. Sabe aquele olhar do Roberto Justus, cara? Sei. O olho grande, assim, olhando por cima, assim, ó. Ela não piscava. Ela não olhava. Porque quando a gente tá no contato, e você que tá assistindo a gente, numa conversa, pra ficar tranquilo, a gente faz um contato visual, depois a gente tira um pouquinho. Sim. Não fica toda hora no contato visual. Porque senão, eu não sei o nome, mas parece que você tá querendo devorar aquela pessoa. É meio que invasivo, né? É invasivo. Então você faz um contato, tira um pouquinho, faz um contato, tira. Não, olha pro chão, não é essa a ideia. Mas é tipo deixar a pessoa, às vezes, a pessoa quer respirar, às vezes a pessoa quer coçar o nariz, a pessoa quer engolir a saliva, a pessoa quer fazer um monte de coisa. Mas se você ficar olhando fixamente pra pessoa, você de certa forma, e aqui já é até uma persuasão negativa, você vai estar deixando essa pessoa totalmente encabulada. Sim. Totalmente encabulada. Então no relacionamento você vai começar aí, vai marcar um jantar romântico, vai fazer alguma coisa. Evite ficar, com o termo da palavra, fitando. Já ouviu esse termo aí? Fitando. É o fitando. De repente de longe, né? O chamado, nem sei se usa ainda, cara. Paga pau, tá certo? Sim. Usa ainda, será? Não sei. Olhar de longe lá, né? Ficar. Os nossos pais eram o paquerar, né? Paquerar. A nossa geração aí é o pagar pau. A geração de hoje eu preciso, Já não sei como preciso que me é. inteirar aí. Mas depois a galera escreve aqui. É fitar, é dar uma olhada. Mas aí depois, na hora que chegar, não ficar. E numa conversa interpessoal, é deixar a pessoa ter esse tempo. Porque senão, eu sinto, Jorjão, aí me corrija se eu estiver errado, que a gente invade um espaço de segurança que a gente tem, né? Sem dúvida. Sem dúvida.